Vamos fazer nossa correção? Então, vamos lá na página 159 para a gente poder corrigir. Então, assim, letrinha A. Quantas arestas tem cada uma dessas figuras? Então, a pergunta são das duas figuras. Então, as duas ou ambas têm 12 arestas. B. Quantas faces tem cada uma dessas figuras? As duas têm 6 faces. C. Quantos vértices tem cada uma dessas figuras? As duas têm 8 vértices. Atividade. Leia o que a criança está dizendo. O cubo e o paralelepípedo são figuras muito parecidas, mas há diferenças entre elas. No cubo, todas as faces são quadradas. No paralelepípedo, nem sempre isso ocorre. Letrinha A. Marque com um X as imagens a seguir que lembram a forma de um cubo. Então, vocês marcaram a segunda figura e a última figura, que é uma caixinha de presente e aqueles cubos mágicos. B. Agora observe sua sala de aula e identifique objetos que lembram cubos ou paralelepípedos. Nós não estamos em sala de aula. Porém, vocês poderiam ter prestado atenção na casa de vocês e responder uma resposta pessoal. 2. Destaca a planificação da página da ficha 18. Então, isso também não ocorreu. Pinte conforme a ilustração abaixo e depois monte o modelo do cubo. Nós não montamos. Então, aqui nesse número 2, a gente consegue fazer olhando a figura que está no livro. Então, tá assim. Letrinha A. Qual é a cor da face apoiada sobre a mesa? É a verde. Letra B. Qual é a cor da face aposta à face azul? É a outra azul. Paulo e Jair recortaram a planificação da superfície de modelo do cubo de maneira que 6 faces foram separadas. Observe. Então, tem as figuras com que ele fez. Reúne-se com o colega para descobrir quem fez a planificação corretamente. Quem fez a planificação foi Paula. Paula fez a planificação corretamente. Prisma. Compara os objetos com representação de prismas. E tem letrinha A, letrinha C, B e D. Aí tem os tipos de prismas, representações de prisma. Prisma de base triangular, um cubo, prisma de base hexagonal e paralelepípedo. Vocês vão escrever essas palavrinhas, né? Com qual representação de prisma cada objeto se parece, escreva abaixo. Então, a letrinha A se parece com um prisma de base hexagonal. Na letra B, com o cubo. C, paralelepípedo. E D, prisma de base triangular. Observe as faces laterais e as outras duas faces que são chamadas de base dos prismas que representados abaixo. Então, tem duas figuras. Letrinha A. Qual figura geométrica plana você conhece nas faces laterais desses prismas? É o retângulo. B. Quantas faces laterais tem cada figura representada acima? Então, na figura 1 tem 8 faces laterais e na figura 2 tem 3 faces laterais. D. Quais diferenças você observa entre essas primas? É uma resposta pessoal. Número 1. Observe a ilustração da barraca de Carlos. A barraca que Carlos montou se parece com uma figura geométrica. Marque com um X a representação dessa figura. Então, você tem que marcar a segunda figura. 2. Monte os modelos de prisma das fichas 19, 20 e 21. Depois, observe as representações abaixo e complete. Então, aquele esquema que a Patrícia fez na explicação da aula. Não precisa ter montado. É só vocês pegarem um lápis e contar os pontinhos, as linhas e os lados. Então, vamos lá. Na primeira figura, que é a laranja. Número de vértices 6, número de arestas 9, número de bases 2 e número de faces de laterais 3. Depois eu vou tirar foto, vou botar para vocês olharem. A roxinha, número de vértice 10, número de arestas 15, número de base 2 e número de faces laterais 5. Embaixo, a verdinha, número de vértices 12, número de arestas 18, número de bases 2 e número de faces laterais 6. Compare o número de vértices com o número de faces laterais dessas representações de prisma e descreva uma irregularidade. Então, vocês podem ter dado uma outra resposta. Eu vou dar a minha. Eu botei assim, que o número de faces laterais é a metade do número de vértices. Então, agora eu vou mandar para vocês olharem os números como que ficou, para vocês poderem corrigir-me também melhor, tá bom?
para o número 3. Manipule os modelos de prisma que você montou e responda as questões. Quais características comuns você percebe entre esses modelos de figuras geométricas? Deixa a Patrícia falar uma coisa. O dever de vocês não estão impedindo das figuras de vocês fazerem atividade, tá? Então, também tem várias respostas. Eu vou botar o que eu coloquei, mas se alguém colocar alguma coisa dentro desse contexto, não está errado. Eu botei assim. Nesses modelos de prisma, as bases são sempre paralelas entre si e as faces laterais são sempre retangulares. Se alguém escrever, não precisa ser exatamente igual da tia Patrícia. Se tiver parecido com o meu ou dentro do contexto, falando a mesma coisa, podem deixar, não está errado. Agora vamos para... Não, acabou, não temos mais páginas. Então amanhã é quarta-feira, é dia de geografia, então nós ficamos por aqui e até amanhã. Tchau, crianças!